Muito bom dia, patriotas do meu Brasil. Eu venho aqui falar de um assunto que vem sendo noticiado pela imprensa esses últimos dias, esse fim de semana principalmente, que é uma denúncia que surgiu na Joyce Hasselman. Ela comentou sobre isso. Já havia sido comentado antes pelo seu senhor Sepúlveda na Terça Livre, também na sexta-feira passada. E é uma coisa que vem sendo praticamente certa que iria acontecer nos últimos meses. Eu falo com relação ao levante da esquerda, das forças ditas progressistas, das forças que representam a socialização ou o socialismo, ou em última instância o comunismo, querendo se instaurar em toda a América Latina e, se possível, eles gostariam de pegar o mundo todo. Mas, nesses últimos tempos, nós temos visto uma agressividade muito grande, um medo muito grande da candidatura do Jair Messias Bolsonaro. Isso tudo por quê? Porque o Bolsonaro ele já tem dito, com frequência, permanentemente ele diz, que não vai haver espaço para essa esquerda militante, agressiva e do atraso que quer tomar conta do nosso país. Essa esquerda que tem estado no poder desde 1985, desde que João Figueiredo saiu do poder para dar posse, naquela época a Tancredo Neves, que não chegou a tomar posse, Sarney tomou posse no lugar dele. Desde então, a esquerda tem dominado o nosso país. PMDB, Partido do Collor, PFL, PSDB, PT, tem dominado o Brasil, todos os partidos de esquerda. Esquerda radical ou moderada, mas todos esquerda. E o nosso país entrou nessa espiral do atraso, nessa espiral de decadência. Essa espiral de decadência que nós temos visto nos últimos anos. E quando surge uma voz contrária, uma voz que combina com o que tem acontecido no resto do mundo, vide Brexit na União Europeia, com a Inglaterra saindo do bloco europeu, vide Donald Trump tendo vencido eleições nos Estados Unidos, contra todas as pesquisas, contra todos os presságios, contra todos os oráculos, ele tendo vencido e estando à frente do país por pouco menos de 2 anos e já fez melhorias incríveis no país. A taxa de desemprego nunca esteve tão baixa nos últimos 30 anos. Diga-se de passagem que o último período em que a taxa de desemprego esteve tão baixa foi no início dos anos 80, no governo Reagan. Coincidência ou não, claro que não é coincidência, também um governo de direita. Tá? Porque não basta ser republicano nos Estados Unidos para ser de direita. O governo dos Bush, tanto Bush pai quanto Bush filho, republicanos, não foi tão representante da direita. Eles não fizeram, principalmente na economia, um approach tão de direita quanto se esperava. Eles não foram direitistas raiz, foram direitistas Nutella, como se tem chamado. Então, hoje com o Trump, que é um direitista realmente raiz, que ele realmente quer fazer com que o país se torne forte de novo, quer fazer novamente os americanos terem uma vida boa, isso trouxe um desespero para toda a esquerda americana, norte-americana, que até hoje ecoa. Basta você ver o que os telejornais falam até hoje sobre ele. A Globo, Rede Esgoto, ela só dá notícias negativas sobre Trump, apesar de que ele tem feito inúmeros avanços e melhorias para o povo americano. E quando surge uma candidatura como a de um Bolsonaro, um homem desconhecido que veio do baixo clero, totalmente desrespeitado, totalmente desprezado, totalmente não considerado até pouco tempo atrás, e essa candidatura começa a crescer porque ele fala o que o povo quer. Ele fala, e não é demagógico. Pode parecer demagogia, de alguém que fez uma pesquisa, que se informou e que fala o que o povo quer ouvir só para agradar. Não é o caso. Não é o caso. Ele fala o que realmente ele pensa, em todos os momentos. Ele não arreda pé dos pontos centrais de campanha, dos pontos centrais
da forma dele de ver o mundo. Isso apavora a esquerda, porque a esquerda vê que não tem como competir com a verdade. A esquerda sempre dominou, governou, enganou, usando mentira, usando artifícios, usando ilusões, usando sofismas. Aquela teoria do duplo pensar que Orwell trouxe no livro 1984. Novamente eu digo, se você nunca leu 1984, leia. Leia. Não há forma melhor de você se prevenir contra os enganos desse mundo do que a leitura. Leia. E 1984 é uma fonte inesgotável de informações para o mundo que nós vivemos hoje. Apesar de ter sido escrito há muitos anos, logo depois da Segunda Guerra, em 1948, já vai fazer 80 anos de escrito, falando de um futuro que Orwell pensava que fosse chegar em 1984, que já passou também há bastante tempo, mas é mais atual do que o jornal de hoje. Leia. Você não perde nada por ler. E a notícia que eu comecei falando, que aconteceu nesse último fim de semana, que a Joyce Hasselman falou, que o Terça Livre falou e o que outros órgãos de imprensa têm falado, se refere aos perigos que rondam Jair Messias Bolsonaro. Perigos esses que já levaram, em setembro último, a que ele fosse esfaqueado numa tentativa de assassinato, que só não deu certo porque Deus está do lado dele. E que todas as coisas conspiraram para que ele pudesse ser atendido no tempo certo, pela equipe certa, do jeito certo, e estivesse até hoje aqui do nosso lado, concorrendo à presidência, que é o que todos nós esperamos ver acontecer. E a partir de 2019 termos um presidente digno de ocupar aquela posição. Eu não sou idólatra de Bolsonaro. Eu não sou bolsonarólatra. Não é isso. Eu sei que ele tem falhas, e muitas, ele mesmo reconhece, mas no momento é o que o Brasil precisa. No momento é o que o Brasil precisa. Eu não tenho a menor dúvida disso. E esse risco, ele não vem só dos opositores do PT, do PCdoB, do PROS, do PRONA, do PSOL, you name it, qualquer P que você possa lembrar, não vem daí. Vem de outro P, que não é partido. Acho que é uma facção criminosa, tanto quanto alguns partidos são. Tem alguns partidos aí que se enquadram bem nessa definição, mas são registrados no Tribunal Eleitoral como partidos, então vamos considerar como se fossem. Mas são reais facções criminosas que existem, como o PCC, por exemplo, que surgiu em São Paulo e se espalhou pelo Brasil inteiro. O tal do primeiro comando da capital, que surgiu dentro dos presídios, criado por presidiários para oprimir o povo paulista e hoje oprime o povo do Brasil todo. Esse primeiro comando de capital, ele tem ligação com alguns partidos de esquerda. Não vou citar os nomes aqui porque eu não quero levar strike. Mas ele tem ligação com alguns outros P's que são partidos. Aquele ataque sofrido pelo Bolsonaro, pelo Adélio, lá em Juiz de Fora, chamou atenção por uma coisa, que no mesmo dia, além de que um álibi já estava formado, numa entrada falsa desse Adélio na Câmara Federal, no mesmo dia, no mesmo horário, para criar álibi, caso ele conseguisse escapar do momento do ataque, e que não deu certo porque a multidão deteve e entregou à polícia. Multidão essa chamada de violenta, chamada de opressora, de tirana, de torturadora, e que não fez absolutamente nada com esse quase assassino e entregou à polícia, que é o que cidadãos direitos fazem. Eu acho que se fosse ao contrário, não teria acontecido igual. Mas não aconteceria também ao contrário, porque as pessoas da direita não fariam uma tentativa de assassinato contra o Haddad ou qualquer outro candidato. Apesar de que essa é uma cartada que ainda está possível deles usarem. Um falso atentado contra o Haddad ou contra alguém da esquerda, tentando culpar eleitores do Bolsonaro por esse ataque. Isso ainda é um risco, isso ainda é uma possibilidade. Tramarem um ataque falso de alguém fantasiado com uma camisa como essa, como se fosse eleitor do Bolsonaro,
contra alguém da esquerda, talvez o próprio Haddad, para tentar criar uma narrativa em cima disso. Se acontecer, fique sabendo, é falso, porque já está correndo há um tempo essa informação que talvez fosse uma tentativa dele. Eu não vou me discorrer mais sobre esse assunto, porque várias pessoas já falaram sobre isso. Só quero que você saiba que isso é uma possibilidade. E se acontecer, você já sabe. É tramóia, é fake news, é armação. Mas o que está acontecendo é que aquele ataque, aquele Adelmo, foi atendido no mesmo dia por 4 advogados caríssimos de Belo Horizonte, que foram de jatinho fretado particular até Juiz de Fora para atender um pedreiro desempregado que não tinha fonte de renda e que viajava de avião para lá e para cá, se hospedando em hotéis e fazendo coisas que ninguém que trabalha faz com facilidade. Eu trabalho todos os dias e não poderia fazer o que ele fez. De ter dinheiro, de ter 4 celulares, mais notebook, ficar em hotel, viajar de avião para lá e para cá, pagar diária em estande de tiro e várias outras coisas que ele andou fazendo. Eu não poderia fazer e vários outros trabalhadores que eu conheço, a maioria dos que eu conheço, não poderia fazer. E um desempregado, ajudante de pedreiro, conseguia. Isso já levanta um mundo de suspeitas. E mais ainda, ele ser atendido por 4 advogados caros, de uma banca de advocacia cara de Belo Horizonte, que chegaram de jatinho fretado. Interessante uma coisa. Esses advogados desta banca já defenderam no passado pessoas ligadas ao PCC. O passado deles, desses advogados e dessa banca de advocacia, desse escritório, o passado deles tem ligações com o PCC. Os setores de inteligência da Polícia Federal e do Departamento Penitenciário Nacional mapearam e desarticularam 2 planos do PCC para realizar atentados contra agentes públicos e explodir bombas em prédios públicos. Os investigadores encontraram entre os bilhetes apreendidos na Penitenciária Federal de Porto Velho necessidade de ações violentas contra o sistema penitenciário durante o período das eleições. Vejam bem que, portanto, nós temos a possibilidade de um crime contra o candidato Jair Bolsonaro e agora temos a tentativa de realização de atentados terroristas durante o período eleitoral. A quem interessaria desestabilizar o período eleitoral? A quem interessaria provocar no país desestabilização para que as eleições não se realizassem ou que um candidato fosse morto? São perguntas que se põem. Mas continua a matéria. Parte das ações, segundo a Polícia Federal, foi estruturada após um dos líderes da facção ficar detido na Penitenciária Federal de Mossoró, junto a Fernandinho Beiramar, do Comando Vermelho. Vejam que são 2 organizações criminosas que planejam ações no país no período eleitoral. Beiramar, nas gravações da Polícia Federal, diz o seguinte: é necessário sequestrar autoridades, explodir torres de transmissão localizadas em áreas industriais, sequestrar pessoas importantes. No dia 21 de setembro, a Polícia Federal prendeu um financiador do Hezbollah, o grupo terrorista islâmico financiado pelo Irã, em Foz do Iguaçu. Ele chamava-se Assad Ahmad Barakat e é apontado pelos Estados Unidos como financiador do grupo terrorista Hezbollah. Os Estados Unidos investigam a conexão entre o PCC e o Hezbollah. Os Estados Unidos investigam isso. Por isso, José Casado, no início do ano, em artigo para o Globo, afirmou o seguinte: na virada do ano, os Estados Unidos aumentaram o número de agentes especializados em tráfico de drogas, terrorismo nas maiores cidades das fronteiras do Brasil com o Paraguai e a Bolívia. Investigam suspeitas de conexão de um grupo criminoso paulista, o PCC, com a ala paramilitar da organização política libanesa Hezbollah. E de repente eles vão atender um dito lobo solitário, como o ministro da Justiça se apressou em dizer.
isso deveria levantar um bocado de suspeitas na cabeça das pessoas. E tem levantado, de algumas pessoas. O deputado e delegado de Polícia Federal, Franceschini, tem falado bastante sobre isso. E eu acredito que ele tem informações que talvez algumas estejam sendo mantidas em segredo até que passe a eleição. Depois desse fim de semana, depois desse domingo, se prepare que coisas vão aparecer. Coisas que estão sendo seguradas pela própria Polícia Federal e por várias pessoas por causa do andamento das eleições, para não parecer campanha, para não parecer tentativa de prejudicar um candidato, e que vão aparecer depois do domingo. Se prepare para conhecer a verdade. E esse PCC, que está por trás disso tudo que está acontecendo, que já é preocupante o suficiente, quadrilha como essa que tem canhões, realmente canhões, fuzis, .50, capazes de derrubar a aeronave, que tem o poder de fogo que eles têm, que tem a penetração na sociedade que eles têm a partir dos morros, a partir das comunidades, que tem o poder que eles têm, e um candidato que está no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, ao alcance deles, ao alcance das balas perdidas deles, já é preocupante o suficiente. Cada saída do Bolsonaro da casa dele é uma preocupação constante. Por que vocês acham que o Haddad insiste tanto que ele vá para um debate? Qual é o interesse real de querer tirar o Bolsonaro de casa para ir para um debate? É pelo debate? Ou é pelo fato de ele sair de casa e estar mais exposto a um novo ataque? Pense nisso. Pense bem nessa linha de raciocínio. Veja se não faz sentido. Uma cidade como o Rio de Janeiro, dominada pelo tráfico, pelas facções criminosas, tem um deputado, candidato, que está na casa dele, num condomínio bem protegido, totalmente cercado pela Polícia Federal e talvez até por uma parte do Exército, e que é difícil o crime chegar até ele nesse local. Mas se ele sair para o local que for, fica bem mais fácil. Por que ele não foi fazer os exames médicos dele lá no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele foi operado? E os médicos vieram até a casa dele. Eduardo Campos estava no avião que caiu. O ex-presidente da Vale do Rio Doce e outro avião que também caiu. Teori Zavascki estava no avião que caiu. Bolsonaro ia se arriscar de pegar o avião para São Paulo nessa altura? Não. Eles sabem mais do que isso. Mas o mais recente veio de denúncias que a Joyce trouxe na sexta-feira sobre participação de grupos terroristas de fora do Brasil nessa ameaça. O congressista escreve dizendo o seguinte: olha, eu peço atenção especial porque recebi relatórios, diz o Dana, recebi relatórios de vários grupos, e que grupos de inteligência, diz o congressista, e que na prática dizem que a Venezuela, o Irã e sobretudo o Hezbollah estão articulando interferências na eleição presidencial do Brasil. Eleição presidencial do Brasil. Tá aqui, ó. Eleição, vou ampliar para vocês. Vou ampliar para vocês aqui, ó. Eleição presidencial do Brasil. Tá aqui, gente. Tá aqui a documentação. Tá aqui, tá? Tá aqui a documentação. E aí, ele diz o seguinte, que ele teme muito pela questão da integridade física nesse processo eleitoral, e cita o Jair Messias Bolsonaro. Tá aqui, ó. Mr. Jair Bolsonaro. Tá aqui. Tá, gente? Tá aqui na documentação. E ele diz o seguinte, olha, o Jair Bolsonaro, no dia 6 de setembro, sofreu um atentado e mesmo assim recebeu 46% dos votos, ele faz a citação, e nós tememos aqui por um segundo ataque, tá? Por um segundo ataque nessa corrida na eleição presidencial para o dia 28, tá? E pede providências ao governo americano, tá? Diz, olha, se for possível, por favor, eu peço aí as providências ao governo americano para que as eleições transcorram no Brasil com
tranquilidade, para que as eleições possam acontecer com tranquilidade no Brasil. Ele pede aí precaução para o governo americano. Mais especificamente o Hezbollah. Hezbollah, que é o grupo que mais ataca Israel. É um grupo terrorista de origem libanesa, anti-judeu ao limite, anti-Israel, anti-sionista ao limite, que sempre foi um inimigo histórico de Israel e que agora está se levantando contra Jair Bolsonaro, segundo informações do Departamento de Defesa norte-americano. E com certeza que a Polícia Federal do Brasil, a BIM, também já sabem disso. Com certeza, eu não tenho dúvidas. Ora, pense uma coisa. Israel, a capital histórica e bíblica de Israel, se chama Jerusalém. Biblicamente, Israel sempre foi comandada a partir de Jerusalém. A capital de Israel sempre foi Jerusalém. Sempre foi. Depois da Segunda Guerra, quando resolveram reunificar o povo judeu no mesmo local, criar um Estado judeu, o Estado judeu chamado Israel, nessa época Jerusalém já estava tomada pelo povo palestino, por povos árabes. Povos que não são judeus, que não são cristãos, em sua maioria são muçulmanos, tanto que no monte onde estava o templo, o mesmo monte onde foi construído o templo desde os tempos de Salomão, filho de Davi, foi feito um templo ali para o povo judeu adorar o seu Deus. Esse templo foi destruído na época do comando do Império Babilônico, quando os babilônios invadiram aquele território, destruíram esse templo. Esse templo foi reconstruído, que está no livro de Neemias, a reconstrução do templo. Mas não foi uma reconstrução à altura do primeiro templo, que depois foi reconstruído mais uma vez por Herodes, um pouco antes dos tempos que Jesus esteve na terra. E esse templo foi destruído depois pelos romanos. Mas o local sempre foi aquele, o chamado Monte do Templo. Nesse Monte do Templo, onde existia o templo judeu, os muçulmanos que estão lá dominando o território construíram lá uma mesquita. E Jerusalém passou a ser uma cidade que é disputada por esses povos. Politicamente, a capital do Estado de Israel foi transferida para Tel Aviv. Jerusalém continua lá, é a capital espiritual de Israel, mas a capital política de Israel é Tel Aviv. Isso é o que a ONU determinou e que os países seguem. Recentemente, o Donald Trump, depois de assumir, ele mudou a embaixada americana que existia em Tel Aviv, ele mudou para Jerusalém, por reconhecer que a capital real, oficial, espiritual, histórica, bíblica de Israel é Jerusalém. E Bolsonaro tem uma amizade muito grande com o povo judeu e já disse que vai fazer o mesmo. Obviamente, isso é um ataque frontal ao Hezbollah e a todos aqueles que são inimigos do povo judeu. Agora, a participação deles nessa campanha, tentando atingir o capitão, não é de se estranhar. Realmente não é de se estranhar. É uma coisa que até era de se esperar. Mais ainda, quando alguns meses atrás, talvez algumas pessoas tenham esquecido, uma senadora da República do Brasil, que também é presidente do Partido dos Trabalhadores, a senadora Gleisi Hoffmann, fez um vídeo para a TV Al Jazeera, uma TV árabe, que é canal de comunicação dos terroristas árabes, tanto da Al-Qaeda, aquela rede de terrorismo que era chefiada por Osama Bin Laden, quanto atualmente o ISIS, que é o chamado Estado Islâmico. Essa rede de televisão, ela é como se fosse um canal de comunicações dessas organizações. E uma senadora do Brasil vai nessa rede de televisão pedir ajuda
dos povos árabes pelo que estava sendo feito com o chefe maior da organização dela, que está atualmente preso em Curitiba. A senadora Gleice Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, e me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula é um grande amigo do mundo árabe. Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos, mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. Em seu governo, o comércio com o Oriente Médio se multiplicou por 5. Em 2005, Lula promoveu em Brasília a primeira conferência da América do Sul e dos países árabes, estendendo os laços de amizade a toda a nossa região. E o Brasil foi um dos 3 países não árabes convidados para a Conferência de Anápolis em 2007. Lula sempre defendeu a existência do Estado palestino. Lula foi condenado por juízes parciais num processo ilegal. Não há nenhuma prova de culpa, apenas acusações falsas. A prisão de Lula é a continuidade do golpe que se iniciou em 2016. É um preso político, ele é inocente. O governo golpista está retirando direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro e liquidando com o patrimônio nacional. Nossas grandes reservas de petróleo no oceano estão sendo entregues a multinacionais petrolíferas da Europa e também dos Estados Unidos. Em todo o mundo, a manifestação de solidariedade ao ex-presidente e pedidos pela sua liberdade. Convido a todos e a todas a se juntarem conosco nessa luta. Lula livre. Isso é muito grave. Isso é muito grave. O nosso país está sendo atacado pelo terrorismo. E se isso continuar na escala que está indo, podemos esperar coisas bem piores vindo pela nossa frente. Se hoje a Polícia Federal, o Exército, a inteligência do Exército, da BIM, da Polícia Federal, não fizerem coisas urgentes, não tomarem atitudes urgentes, nosso país pode se tornar um local bem perigoso de se viver. E por isso nós não podemos brincar de colocar na presidência do nosso país uma pessoa que não tenha firmeza. Uma pessoa que, como seu antecessor, fez uma embaixada em Brasília, usando dinheiro público para fazer essa embaixada para a Palestina. Palestina não é um Estado reconhecido pelas Nações Unidas. Palestina é um grupo, como tem o MST no Brasil, o MTST e alguns outros grupos, que se autodenominam associações sociais ou de classe ou de luta. Assim é a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que tinha como líder até alguns anos atrás Yasser Arafat, que já é falecido. Palestina não é um Estado reconhecido, mas o hóspede de Curitiba fez uma embaixada para ela. Não reconheceu Israel em alguns pontos que a maioria dos países reconheceu. Esse mesmo presidiário de Curitiba, que foi lá na Arábia homenagear Yasser Arafat, mas se negou a visitar o Museu do Holocausto, onde os judeus foram massacrados pelos nazistas. E aí ele vem chamar o opositor dele, Jair Bolsonaro, de nazista. Quando ele se negou a homenagear os mortos pelos nazistas. Quando ele se negou a apoiar o país dos judeus que foram os perseguidos pelos nazistas. E aquele que ele chama de nazista é o que apoia o povo judeu, é o que apoia Israel. Olha a incoerência disso tudo. Mas isso é típico da esquerda. Não ter coerência com nada que faz. O motivo principal desse vídeo é denunciar o que está sendo armado contra a nossa nação. Para que todos saibam e que todos apoiem quem deve ser apoiado. Eu sou contra Bolsonaro ir participar de debate. Não vai construir nada, não vai trazer novidade nenhuma.
não vai trazer nenhum tipo de benefício para ninguém, nem mesmo para o PT, porque o Haddad, se fosse para o debate, seria detonado, destruído, porque ele tem muito telhado de vidro. Ia ter que ficar se defendendo de todas as acusações dos 32 processos que ele responde na justiça. Então o Haddad não sairia maior desse debate, ele sairia destruído politicamente. Então não é positivo para o Haddad, não é positivo para o Jair, porque ele vai estar correndo risco de vida. Ou melhor, risco de morte. Eu sou contra que ele fique na casa dele, na proteção da Polícia Federal, na proteção dos apoiadores, até o próximo domingo. E até quando ele sair para votar domingo, que ele saia com uma escolta reforçadíssima. Porque com essa legislação que nós temos hoje, que se um candidato, entre o primeiro turno e o segundo turno, falecer, o segundo colocado e o terceiro vão para a votação, isso é tecnicamente terrível para a democracia. Porque se o povo quisesse o terceiro colocado concorrendo, teria votado nele. E não é uma mudança como essa, de um impedimento, por mais que por falecimento, que muda a vontade popular. A vontade popular tem que ser respeitada. Isso é democracia. Isso a esquerda não sabe o que é. A esquerda fala de democracia, mas não sabe o que é. Nunca defendeu democracia. Sempre defendeu ditaduras. Eu quero que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possível para que as pessoas saiam da desinformação, para que entendam o que realmente está acontecendo à nossa volta. É muito grave. É muito grave. E nós não podemos, nesse momento, cruzar os braços. Nossa bandeira jamais será vermelha. O único vermelho que pode chegar nela, se ela for tingida com o sangue dos patriotas, que não vão aceitar essa invasão comunista no nosso país. Nosso país merece nosso esforço. Sejamos firmes, fortes, determinados. Não vamos recuar. O Brasil merece. Deus, acima de tudo. O Brasil, acima de todos. E vamos prosseguir até o próximo domingo, dia 28, nas urnas, para a vitória. Para dia 1º de janeiro vermos o nosso capitão com a faixa presidencial subindo a rampa do Planalto. E que você vai ver junto comigo. Quer goste ou não. Sou bolsonariano, sou sim, é bom já ir se acostumando. Ninguém toma mais do mito, voto nele e repito que sou bolsonariano. Sou bolsonariano, sou sim, é bom já ir se acostumando. Ninguém toma mais do mito, voto nele e repito que sou bolsonariano.